Agora, de qualquer forma, não há dúvida que no caso brasileiro existe aí um outro desafio, que é o seguinte: na verdade a inflação está em 6,5%, porque o governo vem mantendo artificialmente controlado o preço dos produtos manufaturados, ou dos itens manufaturados, né? Ou monitorados, melhor dizendo. Então, é o caso do custo do preço da energia, é o caso do preço dos combustíveis e o preço dos transportes públicos, né? Então, a gente vê claramente, se a gente dividir naquele quadro de cima, a linha azul do centro é o IPCA, é o índice cheio. Aquele vermelho tracejado são os preços livres, ou seja, os preços de mercado. E a tracejada verde de baixo são os preços administrados ou monitorados, que inclui esses que eu falei. Então, na verdade, eles estão defasados, né, em relação ao passado. Eles terão que ser corrigidos, né, até porque o represamento desses preços favorece o controle da inflação no curto prazo, mas gera uma expectativa muito grande de reajuste futuro, que é muito ruim. Além disso, impede, por exemplo, a Petrobras ou todo o complexo do etanol de realizar investimentos. Então, uma das causas também do baixo crescimento que a gente tem observado na nossa economia tem a ver com uma diminuição do nível de atividade nesses setores, né? Transporte público, por exemplo, se você mantém congelada a tarifa, tem que aumentar o subsídio das prefeituras. E aí compromete as contas públicas. Então, na verdade, é uma falsa solução, né? Você está represando preços que geram mais efeitos colaterais negativos do que benefícios. Então, há um consenso também que os preços terão que ser reajustados. Quando eles serão reajustados? Muito provavelmente a partir do ano que vem, né? Porque num cenário eleitoral, num quadro eleitoral, os governos evitam medidas impopulares, né? E nós já estamos muito próximos do teto da inflação esperada para o ano. Com a recente desaceleração dos preços dos alimentos, que ocorreu e que está sendo mostrado nos indicadores atuais, é provável que nós tenhamos ainda esse ano ajustes nos chamados preços administrados, né? Então, isso representará também algum efeito adicional sobre a inflação, mas não se espera na inflação total algo diferente para 2015. Ou seja, como viram lá, a projeção é de uma inflação muito próxima dos 6,5%. Bom, mas a pergunta chave que nós temos que fazer é por que esse potencial, né, de um país que tem uma inflação parecida com outros países em desenvolvimento, né, que tem um potencial de consumo significativo, está crescendo tão pouco, né? E aqui a gente vai agora entender o que é que está acontecendo na economia brasileira, né? Primeiro é o seguinte, quer dizer, o PIB brasileiro, né, que é, como a maioria dos países, calculado por trimestre, a gente vê que já teve uma situação pior, por exemplo, lá em 2012, né? E desde então vem apresentando alguma recuperação, mas muito lenta, né? Quer dizer, na verdade, o PIB do primeiro trimestre, né, que é o último dado que a gente conhece, cresceu apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior. As projeções para o resultado do segundo trimestre, que vão ser divulgados daqui a algumas semanas, apontam para uma estagnação, né? Então, em linhas gerais, no primeiro semestre, o PIB não cresceu, né? O que significa, então, que para o ano, se houver uma melhora no segundo semestre, como deve ocorrer, a gente vai ter um crescimento muito próximo aí de 0,5%, alguma coisa assim. Como a gente pode ver aí, o que tem sacrificado muito o crescimento do PIB é a queda no investimento, né? Então, o investimento tem 2 trimestres diretos, né, de queda, né? E, na verdade, o setor de serviços ameniza um pouco isso, o consumo das famílias também, a agropecuária, né? Mas, de qualquer forma, você tem, por outro lado, a indústria, né, ainda com uma dificuldade muito grande de recuperação, e o que compromete o resultado como um todo, né? Quando a gente vê isoladamente o caso do PIB industrial,
a gente vê que desde 2011 vem apresentando trimestre a trimestre uma oscilação muito grande, né, com até algumas quedas. Quando a gente pega, por exemplo, a produção industrial, né, desse primeiro semestre, foi negativa, né, teve uma queda de 2,5%. Então é algo curioso, porque a economia como um todo, no acumulado do tempo, vem apresentando crescimento. Grande parte desse crescimento está associado a um conjunto de medidas que foram tomadas ao longo dos anos para expandir crédito, para expandir financiamento. Isso deu resultado, quer dizer, o volume de crédito em proporção ao PIB praticamente dobrou em 10 anos, né? A gente sai lá de 2003, de 25% do PIB e passa de 50% hoje. Então você deu um salto. E onde houve a maior parcela de crescimento, né, foi exatamente no crédito associado ao consumo, que é essa parcela aqui que a gente vê que deu um salto significativo, e aqui embaixo o crédito habitacional, né? Então o crédito habitacional era incipiente no Brasil, 1,5% do PIB, já chega hoje a 8% do PIB. Então o que ocorre é o seguinte, quer dizer, novos saltos do ponto de vista do crédito como um todo serão mais difíceis. Quer dizer, você não vai conseguir, nos próximos 10 anos, dar um outro salto e dobrar o volume de crédito. O crédito continuará crescendo, né, especialmente no segmento habitacional, por exemplo, que para padrões internacionais ainda é muito baixo, né? Você não tem tanto espaço nos demais para crescer, até porque ao longo desse processo, você comprometeu a renda dos consumidores, né? Então, isso significa dificuldade para você expandir. Um fator importante nesse aumento dos desembolsos, né, para crédito foi o uso dos bancos públicos, com destaque para o BNDES. O BNDES é o único banco, né, de desenvolvimento que a gente tem no Brasil, voltado para a infraestrutura, para a indústria, né? E a gente vê que ele teve um salto expressivo no seu volume de desembolso. Grande parte disso foi destinado tanto ao setor industrial, né, como também ao setor de serviços de uma forma geral, e evidentemente também tem os seus limites, né, porque o BNDES hoje é financiado por recursos do Tesouro, né, e isso tem colocado uma dificuldade maior para a expansão dessa atividade. Então, no bojo do aumento do crédito, de uma forma geral, o endividamento das pessoas, né, a elevação da taxa de juros, o que a gente está vendo é uma acomodação do crescimento do comércio varejista, né? Então, por exemplo, na linha azul, que é o volume de vendas, né, esse volume de vendas que em 2011 chegou a crescer 12% ao ano, hoje continua crescendo, mas apenas 2,5%. Né? E a receita de vendas também, né, cai de 15% para 8%. Ou seja, o comércio ainda é um fator importante, né, relativo ao consumo para o nível de atividades, mas vem apresentando claros sinais de desaquecimento. Né? Esse desaquecimento está associado à pressão da inflação, à elevação das taxas de juros, que tornou mais caro o crédito ao consumidor, ao maior comprometimento, portanto, da renda das famílias, né? E principalmente uma incerteza futura com relação a emprego e renda. Né? Então, todas as notícias que a gente vê na mídia, né, de incerteza, de crise, isso acaba afastando as decisões de compra por parte dos consumidores, com impactos diretos sobre a atividade. Né? Então, todos os indicadores de endividamento e comprometimento da renda, a gente vê que cresceu nos últimos anos, né? E evidentemente, isso significa um limitador para a expansão. Por exemplo, no quadro à esquerda inferior, a gente vê que hoje 45% da renda, né, está comprometida com endividamento. Quer dizer, então as famílias têm, 45% das famílias têm um comprometimento da sua renda, né? E o comprometimento da renda em relação a cada pessoa já chega lá a 1/4, mais ou menos, da renda. Né? Então, isso é significativo, né, do ponto de vista da capacidade de novos compromissos, e é um fator que inibe, portanto, a expansão do consumo. Né? Então, numa sondagem feita pela Federação do Comércio, né, nós temos
62% das famílias se declaram endividadas, né? E cerca de 7% do total alegam que não terão condições de pagar. Ou seja, na verdade, tem muita gente endividada, mas felizmente pouca gente que considera que não vai ter condição de pagar a dívida. Então isso significa que o nível de inadimplência não vai ser muito diferente do histórico, né? Então isso é uma boa notícia, mas de qualquer forma a expansão, né, do consumo está muito limitada. Bom, de qualquer forma, esse crescimento que nós tivemos ao longo dos últimos anos, ele, do consumo, né, ele não tem se refletido na indústria. A produção industrial, ela praticamente está estagnada, né? A linha azul que a gente vê na parte inferior ali daquelas linhas é a indústria geral. Depois nós temos na verde superior bens de capital, na verde inferior bens intermediários e a linha vermelha de bens de consumo. Se a gente olhar o nível hoje da produção industrial, ela é muito semelhante à do início do gráfico, que é final de 2007, né? Então nós temos hoje um nível de produção industrial que 7, 8 anos depois praticamente tem a mesma base da anterior, né? Então nós tivemos lá o efeito da crise no início do gráfico, uma certa recuperação e depois uma longa estagnação. Bom, a pergunta óbvia é o seguinte: bom, se o consumo cresceu e a indústria não, né, quem é que abasteceu o consumo, né? Porque nós tivemos um aumento desse consumo, esse consumo foi vendido, né? Mas a produção industrial não acompanhou a trajetória da taxa do consumo, né? Então, quando a gente olha isso acumulado, né, num período mais longo de quase 10 anos, a linha azul representa a evolução do consumo dado pelas vendas no varejo. Então a gente vê que praticamente dobrou, sai de 100 para 196, né? E a produção industrial no mesmo período cresceu apenas 18%. Então a gente vê que há uma diferença enorme, né, entre a taxa de crescimento do consumo e a taxa da produção industrial, né, que remete àquela pergunta anterior, quer dizer, quem é que abasteceu esse volume, né? Primeira questão que surge é o seguinte: bom, a indústria não tem condições de atender ao consumo, e aí a gente vai olhar o nível de ociosidade das fábricas, né? Ou seja, a CNI, a cada mês, faz um levantamento do nível de ocupação das fábricas para saber o quanto elas estão usando da sua capacidade de produção. E, curiosamente, né, nesse mesmo período, a gente teve uma ociosidade média que girou entre 15% e 20%, atualmente está mais próxima de 20%. Ou seja, não é que a indústria não teve capacidade física de produzir para atender o consumo. O que aconteceu é que, nesse período, a indústria não teve condições de competir com os produtos importados, né, para atender a nossa base de consumo, né? Tendo em vista fatores adversos para a produção, chamado custo Brasil, né? E, além disso, a valorização que tivemos do real, então um real mais barato, favorece as importações em detrimento da produção doméstica, né? Então foi exatamente isso que ocorreu. Quer dizer, na verdade, nós tivemos um crescimento muito forte das importações, a gente vê isso claramente aqui na balança comercial, né? Então, ela começa lá com a balança comercial total, depois a gente vê que a gente tem um superávit em produtos básicos, que são matérias-primas, os semi-manufaturados, que são produtos intermediários, ainda é positivo, mas quando chega nos manufaturados, que é o produto final, nós somos fortemente deficitários, né? Então, o déficit de produtos manufaturados chegou a 104 bilhões de dólares, né, no ano passado, o que significa o seguinte, quer dizer, a indústria importou mais do que exportou 104 bilhões de dólares, né? Então, isso garantiu o suprimento do consumo brasileiro, né, que cresceu nessa época. Isso garantiu que houvesse um certo controle de preços, né, porque o produto importado ele permite controlar preço no curto prazo, mas, obviamente, essa é uma situação insustentável, né? Porque isso acelera o nosso déficit com o exterior, tem que ser pago com dólares, né?
E você não pode permanentemente acelerar o seu déficit com o exterior, porque isso vai te gerar um grau de instabilidade. Além do que, como nós vimos lá nos quadros de emprego, a indústria hoje já não gera emprego, ela gera desemprego, né? Então, são dois limitadores importantes e que têm que ser revertidos, né?